Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Para que vidas venham ser tocadas pelo Espírito Santo. A palavra não volta vazia, muito bem, mas se ela não tiver propósito, não tiver endereço, ela não tem aquela chamada espada dos gumes, que fura, penetra até o divisor da alma e faz o estrago, mas também sara. A palavra de Deus, ela ao mesmo tempo, ela fere, mas também ela sara. Como assim, Janderson? A palavra de Deus, ela confronta, ela fere, ela ensina, mas também ela te livra do buraco, do abismo, do inferno, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada e luz para o teu caminho. Então, se você está guiado pela palavra, você não vai cair em nenhum buraco. Pode me colocar pedra no meio do caminho, pode colocar em borrasca, mas ele não vai parar você, porque você está sendo guiado pela palavra de Cristo. Em Lucas, capítulo 1, no verso 5, igreja. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos lá, igreja. Vamos entrar na mensagem. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 1. Versos 5. Mas eu vou ler do versos 1 até o versos 25, que diz: Tendo, pois, muitos empreendidos em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nós transmitiram, os mesmos que presenciaram desde o princípio, foram ministros da palavra. Versos 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teolófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já está informado. Verso 5, igreja. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, na ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. Como assim, Janderson? No tempo de Herodes, o rei, existia Zacarias, que era sacerdote, que era daquela classe de Abias, e cuja mulher era da filha de Arão, ou seja, pertencia à linhagem, à descendência de Arão, né? Olha. E cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, era esposa de Zacarias. Verso 6, igreja. E eram ambos juntos perante Deus, vivendo irrepreensivamente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Viviam íntegros, obedientes. Quem? Zacarias e Isabel. Eles eram homens que viviam, homens e mulheres que obedeciam os decretos do Senhor, obedeciam os mandamentos do Senhor. Eles viviam nas ordenanças de Deus. Verso 7. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril. Meu Deus! E ambos eram avançados de idade, novamente. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ela o sacerdócio, diante de Deus, na ordem da sua turma, né? Segundo os costumes sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Quem estava entrando no templo? Era Zacarias, estava entrando no templo para oferecer incenso ao Senhor. Eu vou explicar, irmãos, assim, para vocês entenderem, para vocês entrar na história, entendeu? Eu estou lendo e estou explicando, para vocês entenderem aquilo que eu quero passar para vocês. Novamente, existia naquela época
um rei, e esse rei era Herodes, cujo, naquele momento, existia um sacerdote, que era chamado Zacarias, que ele vivia na classe de sacerdotal de Abias, cuja mulher dele era da descendência de Arão. Novamente, Zacarias é a mulher dele, descendência de Arão. O nome dela era Isabel. Irmãos, eu estou no versos 8. E aconteceu que, exercendo ele, o sacerdote diante de Deus, na ordem da turma, segundo o costume sacerdotal. Ele está nesse momento exercendo o papel dele. Segundo o costume sacerdotal, coube sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Ou seja, eles fizeram um sorteio lá, né? E Zacarias, ele estava na casa dele e foi convidado, né, para esse sorteio. E ele teve sorte e ele foi carimbado, né, para oferecer incenso no altar, no templo do Senhor Jesus Cristo, né? Aquela classe de sacerdotal, de sacerdotes, né, de Abias, onde Zacarias pertencia. Tiraram sorte lá e caiu em Zacarias para que oferecesse o incenso. Naquele momento oferecia incenso, né? Hoje nosso incenso é a nossa adoração. O incenso nosso é a nossa oração, é o nosso louvor, né? É a nossa súplica, é a nossa intimidade com Deus. Mas naquele momento, naquela época, lá, muito mais atrás do que Zacarias, que eu estou lendo aqui agora, lembro uma passagem bíblica, não fugindo do texto que eu estou lendo, igreja, né? Eu estou no versos 10, estou na mensagem, mas lá em 1 Samuel, assim que Ana, ela, no capítulo 1, ela pede ao Senhor um filho, né? Todos nós conhecemos a história de Ana. Ana pede um filho segundo a vontade de Deus, que ela faz. Ela diz: Senhor, se tu me deres um filho, eu darei ao Senhor por todos os anos da vida dele. E ele não passará navalha na cabeça dele, você não cortará o cabelo dele, né? Nós estamos sabendo que Penina zombava dela, né? Humilhava ela, né? Dizia que ela não tinha filho, né? Porque Ana, ela era estéril, né? Como Isabel aqui, nessa história, né? Que nós estamos vendo aqui, era estéril. Mas, Janderson, o que tem a ver o texto de 1 Samuel, livro de Lucas, capítulo 1, nascimento de João Batista? Espera aí que você vai entender agora. Naquele momento ali, que Ana, ela intercede a Deus, e a Bíblia diz que Ana chorava magoada, né? Ela era atribulada de espírito. Todo dia ela ia lá oferecer a oração dela ao Senhor, né? Foi tanto que Eli, o sacerdote Eli, estava no templo, e ela estava orando e disse: por que embriagais, mulher? Né? Chamou Ana de embriagada, e Ana disse: Senhor, não estou embriagada. Eu estou apenas derramando a minha alma perante a presença do Senhor. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero liberar a palavra profética aqui, através dessa passagem bíblica. Eu quero te dizer que pode muito estar olhando para você hoje, e pode estar chamando você de doido. Pode estar olhando para você hoje e estar dizendo: esse rapaz aí é doido, essa mulher é doida. Só quer estar na igreja, só quer saber de oração, não quer mais saber de nada. Aí Deus está dizendo: minha filha, continue, porque é aí que esse milagre vai ser gerado, né? O milagre de Ana estava sendo gerado. Ana não olhou para os questionamentos de Eli, sacerdote Eli, não. Ela olhou para o propósito, para a promessa que ela pediu a Deus. E isso cumpre também, porque Ana, assim que ela pede, né, a Deus, a Bíblia diz que, assim no capítulo 1, igreja, Ana, ela já agradece a Deus por Deus ter dado o filho a ela. Ou seja, Deus não vai deixar virar a página na tua história não, viu? Eu não sei se você está entendendo, Deus está dizendo: antes que vira a página, eu já vou fazer acontecer. Eu não sei se você está entendendo. Não vai ser há um ano, vai ser esse ano. Pega a história de Ana e reflita com a história de Isabel. Isabel era estéril. Isabel era estéril, né? E Zacarias também era estéril. Mas Zacarias e Isabel, eles eram de idade avançada. Ana, porém, ela era uma mulher, né, atribulada de espírito, angustiada. Mas ela fez o quê? Ela se posicionou e resolveu buscar ao Senhor. Ela não olhou para a afronta da inimiga, que era Penina.
né? Elcana teve filho com Penina, mas nem por isso Ana ela ficou triste. Ao contrário, ela sentiu angústia, sentiu, mas ela buscou o Senhor e pediu o filho. E Deus concede o filho a Ana. E eu já quero te dizer que aquilo que você está pedindo a Deus, aquilo que você está pedindo, você está clamando, você está invocando o nome do Senhor, Deus manda te dizer, Deus toma minha boca hoje para você, para dizer, eu estou fazendo, mas eu vou fazer para mostrar para você que eu sou Deus, que eu não faço pela metade, eu faço por completo. Ana, no capítulo 2, ela agradece ao Senhor. Então nós sabemos que Ana faz um cântico, né? Ana agradece ao Senhor. E daí em diante nasce quem? O profeta Samuel, que passa a ser morada naquela casa, né? Sacerdotal de Eli, né? Ele mora ali naquela casa sacerdotal, né? O menino cresce, né? Mas o sacerdote Eli, ele pertencia na classe sacerdotal, era sacerdote, né? Zacarias também era sacerdote. Mas o que me chama a atenção é o que, Janderson? É que o que Ana pediu, Deus concedeu. Mas, olha, essa é uma revelação, irmão. Olha, Ana pediu e Deus concedeu. Isabel não pediu, Zacarias não pediu, mas Deus fez. Sabe o que Deus está dizendo? Vai ter coisas que você não vai nem pedir e eu vou fazer. Tá pegando não? Deus está dizendo, Ana pediu e eu fiz. Mas Zacarias e Isabel não pediu. Eu que fiz por eles. Porque tinha que se cumprir a profecia que foi a respeito de Zacarias e Isabel. Livro de Isaías, capítulo 40, no versos 3. A Bíblia diz, uma voz que clama no deserto. Novamente, livro de Isaías, o profeta messiânico profetiza a respeito de Jesus Cristo. De João Batista. 40 versos 3, ele diz, uma voz que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Ou seja, João Batista não tinha nem nascido, mas o profeta messiânico Isaías já tinha profetizado. Meu filho, Deus está dizendo, antes que você viesse ao mundo, eu já tinha preparado a sua promessa. Eu já tinha decretado a sua propósito, a sua aliança. Você não vê o mundo em vão. Aonde que você pisou a planta do pé aqui nessa terra, assim que você veio a essa terra, Deus já tinha um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a humanidade. Deus tem um plano para a tua vida. Zacarias não tinha nascido, João Isabel não tinha nascido, mas o profeta messiânico Isaías já profetizava a respeito deles dois. Uma voz que clama no deserto, que viria para endireitar os caminhos para o nosso Deus. Quem era esse? Era o profeta Isaías dizendo, olha, vai vir um, João Batista, que vai anunciar a vinda de Jesus Cristo. Irmãos, Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz no livro de Números capítulo 22, no verso 19, porque Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Deus promete também, entre esses dois personagens que eu estou falando, que eu estou pregando só no texto, mas eu estou falando dos personagens bíblicos, para que você venha entender aquilo que o Espírito Santo quer falar no teu coração. Livro de Gênesis, capítulo 18, Deus promete um filho a Abraão. Quem era esse filho? Era Isaac. Em Gênesis, capítulo 21, Deus cumpre. Pegou não? É Deus dizendo, aquilo que eu prometo, eu realizo. Não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
falo, eu digo e eu se responsabilizo. Se foi eu que disse, pode dormir tranquilo, pode descansar, porque eu já estou trabalhando, eu já estou operando, eu já estou fazendo o que você não faz. Aleluia! Voltando ao texto, irmãos. Assim que Zacarias, voltando aqui, assim que Zacarias oferece aquele incenso no altar do Senhor, no verso 10, a igreja, olha o que diz: e toda a multidão do povo, né, estava fora, orando da hora do incenso. Então, um anjo do Senhor apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Versos 12. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre si. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e ele porá o nome de João. O anjo do Senhor, o anjo Gabriel, que vive à direita do Senhor Jesus Cristo, o anjo mensageiro que proclama e que envia mensagem aos teus servos. O anjo Gabriel aparece a Zacarias naquele altar, à direita do altar, e disse: não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida. Zacarias estava apresentando um incenso naquele altar, mas também estava fazendo pedido. Estava pedindo para que Deus venha abrir a madre de Isabel. E Deus faz o quê? Deus envia um anjo. E o anjo do Senhor vai a Zacarias e diz: não tema, a sua oração foi ouvida. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Filho, desde o primeiro dia que você orou, eu já estou te ouvindo. Pegou não? É Deus dizendo: Zacarias foi orar, mas assim que ele foi orar, eu já tinha enviado o meu anjo. O meu anjo já estava lá. Pegou não? É Deus dizendo: antes que você falar, eu já estou fazendo. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terá prazer em alegria, e motivos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Novamente vou repetir esse versículo, se você estiver entendendo. Assim que Zacarias vê o anjo falando, assim que o anjo diz: não tema, sua oração foi ouvida, o anjo já fala a respeito de João Batista que está para vir, né? E já diz as leis que ele deve tomar no seu ministério. Ele não beberá vinho, né? Em bebida forte, mas ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Zacarias estava tendo um filho, esse filho era João Batista. João Batista já nasceu cheio do Espírito Santo dentro da barriga de Isabel. A promessa de Deus, né, a Zacarias é cumprida. Quando o anjo diz: ele não beberá vinho, nem bebida forte, o anjo está dizendo a quem? É Zacarias. Ele não vai beber vinho, nem bebida forte. Ele não vai beber essas coisas. Vocês não sabem, irmão. João Batista
ele vivia no deserto. Novamente, João Batista vivia no deserto. A Bíblia diz que ele comia, sabe o quê? Gafanhotos, irmão. E mel silvestre, ele comia mel e gafanhotos. João Batista, ele não vivia em palácio. João Batista, o palácio dele era o deserto. Mas por que o deserto, Jonas? Por que o ministério de João Batista foi no deserto? Porque ele ia preparar caminho. A Bíblia diz que ele é voz do que clama no deserto. Ou seja, ele estava clamando: ei, vai vir um aí, que é maior do que mim. Pois eu não sou digno nem de amarrar sandálias dos teus pés, nem de amarrar. Entendeu? Então, João Batista, o ministério dele foi num deserto. E olha o que diz a Bíblia Sagrada, irmãos. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos rebeldes. Prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Novamente eu vou repetir para você entender. Isso é o anjo falando. E irá adiante dele no Espírito. Quando fala Espírito, é o Espírito Santo. Espírito. E a virtude. Qual é a virtude? Virtude é poder. E na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Zacarias foi derramado sobre João Batista o quê? Antes do nascimento dele já era cheio do Espírito. Mas ele foi o quê? Ele caminhava na virtude do profeta Elias. Então nós sabemos a história de Elias. A Bíblia está dizendo que ele iria anunciar, mas sim com a virtude e com o poder de Elias. Nós sabemos que Elias fez descer no monte, aleluia, glória a Deus, Carmelo, naquele momento, aonde ele chega junto com os 400 profetas de Baal, ele fala com Acabe: ei, pega os seus profetas aí, reúna eles tudinho, e vamos para o Monte Carmelo, e vamos ver lá, aonde, o qual Deus será exaltado. Ou seja, Elias tinha uma grande intimidade com Deus, ou seja, o poder de Elias, não do homem Elias, mas sim de Deus que estava sobre ele, fez ele fazer tudo aquilo. Ou seja, aqui está dizendo que o poder de Elias, o poder de Deus que estava na vida de Elias, estava sobre João Batista. Ou seja, Elias em seu ministério, ele fez fogo cair do céu, ele fez o Rio Jordão se abrir, ele fez morto ressuscitar, ele fez o azeite multiplicar. O que é isso? É o poder de Elias que estava em Jesus de Nazaré. O poder que Elias tinha estava em Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho. Zacarias dizendo: eu sou velho, anjo. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher é avançada de idade. Versos 19, igreja. Zacarias está aqui duvidando do anjo. E respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado por Deus, e fui enviado a falar-te destas alegres novas. Todavia ficarás mudo. Vamos estar dizendo que você vai ficar mudo. Todavia ficará mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam. Porque não creste nas minhas palavras, que o seu tempo se cumprirá. Zacarias fica o quê? Mudo. Por não acreditar no anjo. Quem falou com ele não foi um homem, foi um anjo celestial, Gabriel.
O anjo Gabriel fala com ele, dizendo que Isabel teria um filho, né? Ele seria grande diante de Deus. Mas Zacarias o quê? Duvida. E o que devemos fazer, irmão, não é duvidar. A dúvida, ela não pode estar em teu coração. Novamente, a Bíblia diz que quem duvida é semelhante à onda do mar, né? Que é levada para onde vai. A dúvida não pode estar em você. Janderson, como é que eu vou adquirir fé? Irmão, Zacarias duvidou na frente do anjo. Mas por que Zacarias duvidou? Sabe por que Zacarias duvidou? Por que, missionário Janderson? Sabe por quê? Porque olhou para eles dois, Isabel e ele mesmo, e olhou e via que eles eram ambos avançados de idade. Ou seja, Zacarias tinha 100, tinha 90 anos, já era velho. Na idade dele não poderia ter filho. Ei, mas quem disse foi o anjo Gabriel. Aí o anjo disse pro cara, disse, vai ficar mudo, rapaz. Não tá crendo não? Vai ficar mudo, até que se cumpra. A Bíblia vai dizer que ele fica mudo, né? Olha o que diz, verso 21, e o povo estava esperando Zacarias e maravilhavam-se de que tinham a revelação do tempo, que demorasse tanto tempo, né? E saindo ele, não podia falar, ele ficou mudo e surdo, né? Ficou mudo, não poderia falar e surdo, porque duvidou do anjo. E o povo estava esperando, né? Zacarias e maravilhava-se de que tinha demorado no tempo. E saindo ele não poderia falar. E entenderam que tiveram alguma visão no templo, né? O povo ficou, deve ter tido alguma visão, né? Porque demorou tanto no tempo para oferecer incenso, né? O Senhor. E saindo ele não poderia falar. E entenderam que tiveram uma visão no templo. E falava por acenos. E ficou mudo. Zacarias saiu do templo naquele momento que oferecia incenso. Ele falava com o povo, com interpretações, com mãos, porque ele ficou mudo e surdo, porque não acreditou nas palavras do anjo. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias que me atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os povos. Novamente vou repetir esse versículo para você entender, esses 2 versículos. E depois daqueles dias, naquele momento que Zacarias tinha oferecido incenso no altar, passou 5 meses, a Bíblia vai dizer, olha, e depois daqueles dias, Isabel, a sua esposa, que era a esposa de Zacarias, e depois daquele dia, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo, amém. Ela escondeu o filho, né? Ela estava grávida por 5 meses, mas ela se ocultou, ela não quis falar, né? E depois daquele dia, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o opróbrio entre os homens. O que é opróbrio? O opróbrio é vergonha, né? O opróbrio é nudez, é vergonha. Né? Mas o que me chama a atenção aqui, sabe o que é? É que Deus fez. Ela estava grávida durante 5 meses. E Deus realizou o que o anjo disse. Porque o anjo foi enviado por Deus. O anjo foi debaixo de ordem. Falar a Isabel e a Zacarias que eles teriam filho. Zacarias duvida. Mas não é a dúvida que vai impedir de eu receber a bênção que Deus
preparou para mim. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo, você pode até duvidar, mas aquilo que eu prometi, eu vou fazer. Vou mostrar para você que eu sou Deus do impossível. O tema hoje foi o quê? Lucas capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Quem disse isso? Foi o anjo, o mesmo anjo que nós estamos vendo aqui, que apareceu a Maria, mulher de José, que estava naquele momento, e o anjo aparece a ela e diz, olha, agraciadas aí tu entre as mulheres. Ela se impressiona por essa saudação, né? Quem se impressiona, um anjo chega perto de você e dizer, agraciada és tu. Ela se impressiona. Aí o anjo fala, olha, você vai ter um filho, e esse filho vai salvar o mundo, e ele se chamará Jesus Cristo de Nazaré. Naquele momento, o mesmo anjo que apareceu a Isabel, o mesmo anjo que apareceu a Zacarias no templo que estava oferecendo incenso, apareceu a Maria, dizendo que ela teria um filho, que era Jesus. Ao contrário, Maria, ela era virgem, ela não tinha relação com algum homem, ela não tinha contato com algum homem. Isabel, porém, era estéril, ou seja, Isabel tentou, mas não teve. Ou seja, sabe o que eu estou entendendo com isso? É Deus dizendo, Isabel, ela era estéril e Maria era virgem. Ou seja, é Deus dizendo, apenas espere, se posiciona, fica na brecha, que aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Como assim, Janderson? Maria estava lá no cantinho, mas o anjo foi lá e disse, agraciadas aí tu entre mulheres, e disse que ela conceberia um filho, e esse filho salvaria o mundo do pecado, que era Jesus Cristo de Nazaré. Era o Messias que estava para nascer no bucho de Maria. A Bíblia diz que essas duas mulheres teve filho. João Batista nasceu com o propósito de anunciar a vinda do Senhor. Jesus Cristo nasceu com o propósito de quê? De salvar a humanidade. Novamente. João Batista nasceu para preparar o caminho. A voz que clamava no deserto, a voz que dizia, virá um que é maior do que eu. Mas Jesus nasceu para salvar nós que somos pecadores, nós que estava condenado, nós que não tinha salvação, nós que estava preso, nós que estava condenado por o mundo. Mas Deus olhou para Jesus e disse, desça lá e salve a minha humanidade, salve meu filho, eu não aceito perder ele para o inimigo. Zacarias, a Bíblia vai dizer que ele volta a falar, né? Assim que Isabel, ela vai ter o filho, e tem um filho, estão todos reunidos numa casa e eles queriam colocar o nome de João, do menino que estava para nascer, de quem? De Zacarias. Eles queriam colocar o nome de Zacarias. O nome do filho, João Batista, que ia nascer no bucho de Isabel, eles queriam colocar o nome de Zacarias. Zacarias estava mudo. Zacarias não sabia de nada. Zacarias estava mudo e surdo. Não podia ouvir. Né? A Bíblia vai dizer que o povo está lá, né? Acontece que Zacarias pega uma tauba. O povo dá uma tauba a Zacarias. Zacarias pega e escreve João, João, João. O que ele escreveu na tauba foi João, João, João. Era o que Maria estava dizendo, ele se chamará João. Maria estava dizendo, mas o povo está dizendo Zacarias, ele se chamará João, que era João Batista. E assim que Zacarias, ele escreve na tauba, João, ele começa a falar, ele é curado, ele fica curado, porque ele estava mudo, passa a ouvir, ele estava sem falar, passa a falar. Porque se cumpre, o anjo disse, até que a minha palavra se cumpra, você não falará, mas se cumpriu. Zacarias falou, e sabe o que eu estou dizendo? Não duvide, porque assim como eu fiz na vida de Zacarias, prometi e eu fiz, porque eu sou Deus fiel, eu sou Deus que faço e não deixo o incompleto, eu completo e faço completo. Zacarias, nesse momento é curado. Zacarias, nesse momento agora, ele passa a falar, né?
A Bíblia vai dizer que nunca houve um profeta, Jesus Cristo dizendo, nunca houve tão grande profeta como João Batista. O livro de Mateus, capítulo 11, no versos 11, Mateus 11, versos 11, digo a verdade, entre os nascidos de mulher, novamente eu vou falar, Jesus falando, digo a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, novamente, não surgiu ninguém maior que João Batista, todavia, o menor do reino dos céus, novamente, todavia, o menor no reino dos céus é mais do que ele. Era Deus falando, nunca houve entre o nascido de mulher alguém como o profeta João Batista. João Batista, ele foi decapitado, irmãos. Ele pregava o evangelho. Ele dizia, arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado a vinda do Senhor. Ele pregava para multidões, no deserto. Mas por que João Batista foi morto? Porque ele desmascarou, né, o rei Herodes, que estava em pecado, com o irmão dele, que era Filipe, né? Aleluia, obrigado Espírito Santo. O irmão dele, que era Filipe, Herodes, o rei Herodes, tem um irmão Filipe. E Herodes estava com a mulher dele. João Batista, cheio do Espírito Santo no deserto, ele disse, olha, não é permitido você estar com a mulher do teu próximo. Não é permitido você estar com a mulher do teu irmão, não, rapaz. Isso é errado. João Batista confrontava ele. João Batista desmascarava ele. E por causa de confrontar ele, julgar e dizer a verdade, porque ele estava dizendo a verdade, que ele estava com a mulher do irmão dele. Herodes só não matou João Batista porque ele era profeta naquele tempo. Mas chega uma hora que Herodes, ele manda prender, né, João Batista. E uma das mulheres que estão lá, elas estão lá dançando na frente de rei Herodes, né? E um pedido delas é para pedir a cabeça de João Batista, a cabeça de João Batista, o pedido delas, né? Depois que João Batista é preso por Herodes, e Herodes mandou prender ele, depois que o ministério dele acaba, que era durante 6 meses, né? Ele, nesse momento agora, está preso, né? O que eu venho chamar a atenção é que João Batista, os discípulos vão até ele diz, olha, vai dizer a Jesus Cristo, será que é ele mesmo, o Messias que havia de vir? João Batista depois de preso, dizendo, será que é ele mesmo o Messias que havia de vir? Aí sabe o que os discípulos naquele momento que foram a João Batista depois que estava preso? Eles foram até Jesus e disseram, Jesus, João Batista está preso. Ele está perguntando se será o Senhor mesmo. Ele está perguntando se é o Senhor mesmo. Aí Jesus respondeu, diga a João Batista que os cegos enxergam, os mancos andam, os aleijados pulam, os mortos são ressuscitados e a palavra do reino é pronunciada. Era Jesus dizendo, diga a João Batista que eu sou o Messias, o prometido que viria a este mundo. João Batista, ele anunciou a vinda de Jesus Cristo, mas ele acaba duvidando. Depois que ele é preso, depois que ele passa pelaquela prisão que ele está preso, ele manda que os discípulos dizer lá, será que é ele mesmo? Jesus disse, diga a ele que os cegos vê, os aleijados são curados, andam, viu? Os leprosos são purificados, os surdos voltam a ouvir, e a palavra do reino, das boas novas são pregadas. E assim que João Batista ouve isso, né? Vai dizer que uma das mulheres que estava dançando lá para o rei Herodes, pede o quê? O Herodes disse, olha, Herodes disse à mulher que estava dançando lá, e disse, olha, peço o que você quiser, que eu te darei. Aí sabe o que ela pediu? Depois que ela dançou lá para o rei Herodes, no templo, no palácio, ela pediu, dai-me a cabeça de João Batista.
E ela conseguiu, né? João Batista foi morto, decapitaram a cabeça dele. Decapitaram a cabeça de João Batista e daquela mulher que pediram. João Batista sofreu. João Batista morreu decapitado. Mas ele deixou a lição para nós. Pregue o verdadeiro evangélico. Irmãos, eu não vou pregar mais dentro desse texto de João Batista, porque tem muitas revelações nesse texto, irmão. Mas o tempo que foi me dado aqui é só 1 hora, né? E eu não posso passar do tempo. Mas quando eu vim no próximo momento com Deus, se assim o Senhor me permitir, vou falar mais sobre a história dele, João Batista. Estou falando somente aqui, que eu vim pregar, irmãos, foi no livro de Lucas, capítulo 1, irmãos, até o verso 25, que fala sobre o nascimento de João Batista, entendeu? Estou falando mais antecipadamente, né? Como ele morreu, né? Como foi o ministério dele, né? Mas quando eu vim novamente eu vou explicar, né? Totalmente assim complexo para você entender a caminhada dele.